sai de São Paulo, pega Castelo, vê aquele retão, vai saindo da zona urbana, passa Alphaville, Barueri, e aí vai chegando, passa Sorocaba, já fica uma cara de campo, de zona rural. Aí você segue a Castelo direto. Na hora que você chega no pedágio, você chegou no pedaço aqui. Então é uma terra mais alta e um lugar que tem acidentes geográficos, assim, meio uma beirada de planalto, assim, né? Que você tem áreas planas, mas grandes encostas com vista, né? É uma região muito bonita, tem muita natureza, tem um turismo ainda para ser explorado, muito bom, assim. E o que eu acho muito bom de ser uma cidade pequena. Onde eu moro, onde eu planto, são solos bem arenosos, né? Eles, na verdade, você tem uma dificuldade maior para deixar ele fértil, mas você tem uma facilidade maior de trabalhar com ele, tanto manualmente quanto com os tratores e tudo mais, né? É uma região dos ecossistemas, tem Mata Atlântica, tem o Cerrado, né? No inverno ele seca bem, né? As chuvas diminuem muito, a gente passa bastante estiagem, fica bem uma paisagem de cerrado. E no verão que as chuvas voltam, ele volta a ficar bem verde. Isso aqui é uma formação muito diferente, a gente cresce na escola escutando, que é uma das únicas formações de cuesta no Brasil. Então a gente fica muito contente de ter algo diferente na nossa região. E é um polo. E é um polo porque aqui você tem muita cultura. Você tem uma região de Paratânia que faz couro, você tem uma região de Pardinho que está fazendo queijo, você tem uma região de São Manuel que a gente está inserido, onde a gente produz cana-de-açúcar. Então você tem um polo cultural muito forte nessa região. Na época eles trabalhavam na Demétria e minhas irmãs ainda moravam com eles, todas elas. Eu já e meus 2 irmãos mais velhos já não moravam mais com eles. E a Demétria fechou, faliu, né? Eu tinha um emprego no laticínio que era das 6 da manhã às 2 da tarde. Chegava em casa 2h20, 2h30, perguntava para minhas irmãs onde estava meu pai, falava, o pai saiu andar pelo condomínio aí, né? E eu vi que ele estava começando a ficar doente já, por não ter uma ocupação, né? Aí eu tive a ideia de tentar montar uma horta para os dois, né? Depois de um ano, a horta funcionando, eu saí do emprego meu também e ficou nós 3 nessa atividade. E aí a coisa foi crescendo, e hoje, dos 8 filhos que a minha mãe tem, né? Então são 6 que trabalham aqui na horta. Meu irmão que acabou de ver aqui, que você viu, ele trabalha na escola, né? Não trabalha aqui, mas a esposa trabalha, o filho. E aí a minha irmã, penúltima irmã, né, que tenho, ela cuida de uma loja que a gente tem lá na cidade. Antigamente eles trabalhavam para alguém, né? Então ela fazia o que tinha que ser feito e depois no final do mês recebia o pagamento pelo trabalho. É outra história quando você faz para você, né? Bem diferente. Quando eu falo meu, na verdade é de todo mundo, né? Aqui é a Solange, esposa do meu irmão. Aqui é a Andrelina, mãe da Solange. Aqui é José, meu pai. E aqui a Ruth, minha mãe. A horta começou eu e meu marido só. Quando fechou a Demétria, aí não tinha outro serviço. Aí comecei de doméstica. Mas ficou difícil, porque para mim era fácil, mas para meu marido já era difícil, né? E de arrumar serviço para ele. Aí ele começou a horta sozinho. Na verdade, o pai começou a jardinagem um pouquinho, né? Começou a jardinagem, aí eu fiz o suco, ia levando para ele no primeiro dia. Encontrei ele no caminho que já ia embora. Largou do serviço e foi embora, né? É. Aí ele começou a mexer com a hortinha. Mas só ele não dava. Aí eu conversei com a minha patroa, falei, vou ficar meio período na casa dela e meio período eu ajudava ele, né? Mas daí eu não estava aguentando mais também. Aí eu pedi para sair. Aí ele fazia pedido de sacola num dia, no outro dia saía entregando. A vida começamos mesmo na dureza, né?
Agricultura orgânica biodinâmica. Na prática, é você fazer agricultura orgânica e o uso dos preparados biodinâmicos. São 9, né? A gente chama um chifre esterco e o chifre sílica. Esses 2 preparados, eles são usados nas plantas, em determinadas idades diferentes. E depois tem os preparados de composto, do 2 ao 7, que são preparados, que eu falei para você, à base de plantas. Camomila, milfolha, urtiga, valeriana e mais algumas aí que eu não vou lembrar agora. Para nossa distribuição e comercialização, são basicamente 3 esquemas, né? Então, faço feiras semanais. Eu faço uma feira em São Paulo. Toda quinta-feira eu estou em São Paulo. Aí, toda sexta-feira eu faço uma feira aqui na Horta. E todo sábado eu faço uma feira no centro de Botucatu. Depois o segundo é o CSA, né? E depois o terceiro, que não é tão grande, são restaurantes e pizzarias, né? A ideia de todos os CSA, né? Tanto São Paulo quanto Bauru ou aqui na Horta, é a gente fornecer somente o que a gente produz. Então você vai sempre ver o que tem aqui é o que foi produzido na horta. E a pessoa não vai escolher, é a gente que determina o que ela vai levar. Por exemplo, hoje quem veio aqui levou um pouco de vagem, abobrinha, couve, alface, repolho, pepino e cenoura. Isso oscila. Semana que vem pode ser que não tenha pepino e tenha, sei lá, outra coisa, né? Alho poró. Você tem a vontade de trabalhar, você tem o conhecimento e faz o trabalho, né? E aí, de repente, numa noite, numa tarde, qualquer hora do dia, vem uma chuva de granizo. Só quem está exposto a isso é a agricultura. E aí não importa se é convencional, se é orgânica, biodinâmica, né? A agricultura mesmo. Mas teve uma vez mesmo que foi muito forte, mais ou menos 70%, 80% foi perdida, né? E realmente o CSA, sim, super assumiu. Foram 3 meses eles recebendo menos produto, com qualidade inferior, mas pagando certinho, né? Quando você vai no barracão ali em cima, já tem tanto a produção nossa, quanto a produção de outros agricultores. E aí, como eu vou para São Paulo toda semana fazer a feira lá, a gente tem acesso a vários outros produtos, sempre orgânico, com certificado, né? Daí a gente faz a feira e trago para vender aqui também. Então, quando você vai ali, é uma feira. A pessoa vem e escolhe o que ela quer, né? Tudo bem. A Luciana não veio ainda. 42, Maiara. Você sabia? Obrigado. Tchau, Maiara. Tchau. Pra você também. Se as pessoas não consideram a gente como um fornecedor, assim, um feirante que simplesmente está vendendo algum alimento para ele, e nem a gente considera as pessoas que vêm aqui mais como cliente, né? Então, sim, uma questão de amizade aí, né? Por enquanto, deu. Há 22 anos atrás, você imagina que não tinha uma outra opção. Era pagar um aluguel por uma terra para poder plantar. Hoje até poderia falar, Marcelo, mas você tem vontade de ter a sua própria terra e tal? Até poderia falar que sim, mas eu teria que sair daqui. E a gente está tão enraizado aqui que não tem, assim, eu não me vejo comprando a minha própria terra e trabalhar longe daqui, né? Por questão dos clientes que estão aqui dentro, questão de, assim, por estar dentro do condomínio também, é muita segurança. Então a gente prefere pagar para trabalhar na terra e continuar ficando aqui, né? Eu acho que vai longe essa história, né? Aqui é a minha filha, Maíra. E aqui é minha esposa, Marli. Minha filha Maíra me surpreendeu. Foi a melhor coisa que me aconteceu na minha vida, ela vir me ajudar. Porque apesar de eu ter feito contabilidade, mas fiz, tanto que eu sabia que eu não gostava daquilo e preferia ficar no campo, né? Ou comercializando, vendendo e tudo mais.
nunca fiz convite para ela trabalhar aqui e deixei ela se convidar. Quando ela se convidou, ela veio, já está 3 ou 4 anos com a gente, está super bem. A Maria Eduarda, que é a minha filha de 16 anos, está numa fase da escola agora que é quase o dia todo, tal, mas ama a horta, gosta muito de trator, ela já dirige caminhão, já dirige trator. Então, acho que pode ser. E o André, que ele literalmente é tudo, né? É trator, é caminhão, é trabalhar com enxadinha, ajudando as minhas irmãs, a minha mãe. O que tiver que fazer, é colher verdura, é ajudar na feira vendendo. Ele, tudo que tem aqui, ele quer fazer, tudo. Nós somos em 5 sócios e o Marcos, que é o líder da turma, começou a estudar o setor de ovos há 5 anos atrás e viu esse caminho da questão dos orgânicos, por uma tendência do consumidor, 2, por uma preocupação com a questão das águas, dos grãos e o uso intensivo de agrotóxico. Depois de 2 anos que ele estava estudando o negócio de ovos, a gente se juntou os outros 4 sócios e em final de 2019 fundamos a Arraiar Orgânicos, que é essa empresa que tem vocação para a produção de proteínas orgânicas, começando pelos ovos. E a cadeia das proteínas é talvez a parte mais relevante do agro brasileiro, porque a cadeia dos grãos ela é a raiz da cadeia da proteína e hoje 70% da área de agricultura do Brasil é usada para produzir grãos, soja e milho. Então a gente precisa pensar em novos modelos para a produção de proteína, né, para poder dar conta de produzir esse alimento no mundo sem acabar com o planeta, né? A Arraiar, quando começou, entendendo o negócio dos ovos, a gente logo percebeu que os grãos são a coisa mais importante para você gerir bem para ter uma cadeia saudável, porque 80% do custo do ovo vem dos grãos. A gente até brinca que vem primeiro o ovo ou a galinha, na verdade é o milho. Na Arraiar a gente começou um trabalho, a partir da nossa experiência, de fomento da produção de grãos orgânicos. O Thiago é um dos produtores que a Arraiar apoia. Bom dia! Bom dia, Luiz. E aí, tudo meu? bom? Tudo bem? Tudo bem? Como que foi de viagem? Foi bem, tranquilo, tudo Que em paz. bom. Por aí. Tudo certo. Na correria também. Deu 5 hectares. 5 hectares. Tá aqui perto? Tá aqui perto. Se a gente quiser, a gente vai dar uma olhada lá. Vamos lá então? Vamos. Então vamos. E essa área aqui você plantou então que dia? Então, a gente plantou foi acho que sexta-feira e terminamos no sábado. Começamos na sexta tarde e terminamos no sábado de manhã. Então vai fazer uma semana que plantou. Só que não pegou nada de chuva, vai chover agora. Já germinou aí. E já começou a germinar. E não choveu desde que plantou? Daí não choveu, a gente tá aguardando a chuva, mas já começou a germinar já só com a umidade do solo. Já tá germinando. E qual é o espaçamento que você plantou aqui? Então a gente tentou colocar um pouquinho mais adensado. Ó. Então a gente apoia esses produtores com assistência técnica, com plano de manejo, com apoio à certificação, com ajuda na compra dos insumos, com a garantia da compra, com toda a infraestrutura logística para receber esse grão na hora da colheita. Então a gente traz todo um conjunto de soluções para que esse produtor possa migrar de cadeia produtiva, né, do grão convencional para o grão orgânico. Esse milho tem uns 30 dias. Esse milho tem uns 30 dias. Começado plantado na primeira... Eu não lembro certinho de cabeça agora, mas foi na primeira quinzena ali de outubro. Começou a dar um pouquinho de lagarto. Então a gente notou que nos últimos 3 anos aí veio espalhando muito. Ou você vai precisar fazer uma capina manual. Ou trabalhar mais com rotação de cultura. Ó, tá limpinho, ó. Tá. É uma outra planta que tá com um pouco de... Olha a tesourinha lá dentro. E aí dá pra ver que é bem novinha ainda, porque tá só com raspadinho. Então
Pô, tá bonito, hein? Ele já produz milho orgânico há mais tempo, agora ele está produzindo soja. Então ele pode conviver com outros produtores de soja orgânica para saber, putz, quais são os problemas que você já teve? Como você lidou com esses problemas? Né? Essa troca, né? Cada conta aumenta um ponto, a gente não inventa as coisas. Então, acho que o Thiago faz parte desses dois ambientes, que é o ambiente da Raiar de fomento e o ambiente de troca de informações da Folha. O mercado de orgânicos é um mercado que não para de crescer no mundo. A gente precisa pensar o país de uma forma ampla e de uma forma estratégica. E eu acho que as coisas não são antagônicas, né? A gente precisa ter política alimentar, a gente tem que ter política de produção de grãos e uma política econômica para a agricultura que não são excludentes, né? Não é a exportação de grãos que está gerando fome. Se a gente exportar menos soja, não vai ter menos gente passando fome. Então eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado para não antagonizar e pensar numa política pública ampla, né? Qual o papel da Conab, né? Qual o papel do Ministério da Agricultura? Como a gente inclui as pessoas que estão assentadas em reforma agrária, em políticas públicas e tem capacidade de inserir elas nas cadeias produtivas, né? Então eu acredito muito numa visão complementar, onde cada um desses mundos de escalas grandes e pequenas e médias, de cadeias locais, regionais e globais, elas são interconectadas e complementares para gerar competitividade e bem-estar para todo mundo que está nesse sistema. Eu me separei e eu precisava ter escolhas particulares, escolhas individuais, assim. E eu decidi que eu queria uma casa com quintal. E nesse quintal, quando eu comprei minha casa, eu comecei a plantar. Eu queria ter uma vida melhor, queria consumir produtos melhores. A construção da prefeitura, ela foi até que fácil. Eles fazem primeiro uma análise se você tem competência técnica para isso. Então ele visitou minha casa, visitou meu quintal, viu qual era o meu potencial, se sabia plantar realmente. Daí eu fui aprovada no projeto e daí a gente começou a buscar as áreas. Hoje eu sou uma agricultora urbana, tenho uma segunda profissão também, eu trabalho como assistente financeira numa construtora. E assim nasceu a Urban, porque eu queria inspirar as pessoas. A ideia realmente era essa, assim, pegava fotos do meu quintal e tirava foto, pensando assim, olha, você também pode, eu consigo plantar num vaso, consigo plantar num quintal pequeno, você também pode ter uma vida saudável. Foi a ideia mesmo de inspirar as pessoas. Mas a natureza ela é abundante, ela é muito rica. E começou a ter excedentes, produzia muito mais do que eu conseguia consumir. E eu comecei a vender para pequenos amigos que faziam hortas, faziam cestas, para as meninas do Jaribara que também faziam cesta, para elas fazerem uma mini feirinha. Eu comecei a ter uma barraquinha lá e assim começou, vendendo coisas do meu quintal. Eu estou numa época de reconstrução. A horta ela já passou por um período de auge, assim, então 1 ano mais ou menos, para ela funcionando, vendendo produtos. E eu parei, algumas parcerias que não deram certo, eu fiquei sozinha, eu também tinha mudado de emprego na época, fiquei doente, daí eu parei, dei aquele passo para trás e parei com a horta. Hoje eu estou reconstruindo, estou recomeçando. Eu sou administrativo de obra, então dou entrada em nota fiscal, cuido de documentação de funcionário,
cuido da parte de segurança da obra, documentação de empreiteiro, faço notas fiscais. Esse é mais ou menos a minha rotina, assim. Ajudo o rapaz do estoque. A gente tem um almoxarife, ajudo ele a fazer esse controle de estoque. A minha rotina diária, basicamente, eu venho de manhã, não tão cedo, venho umas 7h30, 7 horas mais ou menos, fico até umas 9, 9h30, que eu entro no trabalho às 10. Então, nesse período de 1h, 1h30, 2 horas, todo dia eu venho ou para molhar, ou para manejar, ou para carpir. Eu vou fazendo essa rotina diária um pouquinho, trabalho de formiguinha um pouquinho de cada vez. A terra aqui, ela era um espaço muito degradado. E como a gente está no espaço urbano, a gente tem outras problemáticas, por exemplo, de formiga. Tive vários problemas, assim, perdi, sei lá, umas 20 bandejas de rúcula, assim, que a gente plantava e não dava certo, plantava e não dava certo. Daí a gente descobriu que estava um problema no solo, começou a tratar o solo. É muito desafiador, sempre muito desafiador. Eu vou plantar o que eu quero mesmo, daqui 3, 4 meses. Estou preparando o solo, aquele girassol que está vindo, o milho que está vindo, tudo está preparando a terra. Então isso vai dando os nutrientes que eu preciso para estar melhorando o solo. Como a terra ficou muito tempo parada, a gente está voltando vida para ela. Então eu estou plantando algumas coisas e arrancando, sabe? Voltando para a terra para virar adubo, mas no final vai ficar lavanda. As pessoas estão acostumadas a comer o que tem no mercado. Elas querem alface americana e rúcula. Você não consegue produzir isso o ano todo. Mas eu tenho almeirão, eu tenho chicória, eu tenho alface de outro tipo. Então, eu sempre indico, falo como usa. No Instagram eu faço receita, sabe? Aquela coisa de incentivar você a comer outras coisas. Hoje eu quero plantar roça, como eu estou fazendo naquele primeiro espaço que tá vindo. Ele tem abóbora, tem milho, tem flores. Eu quero plantar muita erva também. Então, vender de quantidade também. Se eu for fazer uma venda, eu vou vender para um mercado, para um restaurante. Eu consiga vender 15 maços de almeirão, 15, sabe? A venda do picado, ele é muito difícil. Porque o meu espaço, embora ele seja grande, ele não é tão grande. E quando a pessoa vem aqui, ela quer diversidade. Então, ela quer fazer a feira, ela quer comprar várias coisas. Eu não consigo produzir várias coisas. Eu já entendi isso também. Então, eu quero plantar coisas que me dê menos trabalho, mas que eu consiga ter mais quantidade. Então, que eu consiga ter maços de manjericão, maços de lavanda. Eu quero que esse espaço, ele consiga trazer experiências para pessoas, que consiga resgatar esse afeto, essa ancestralidade que as pessoas tinham antigamente, quando elas não têm mais contato com a terra. É muito difícil lidar com sonhos, você trabalhar no seu sonho. Hoje, se eu fosse falar de um sonho, meu sonho é ter um espaço, ter uma terra, ter um lugar, né? Um lugar para plantar, um lugar seu, né? E ter essa segurança que ninguém vai te pedir, ninguém vai, né? Que aqui é um espaço da prefeitura, não é meu, né?
São Manuel começou em 1949, mas foi nos anos 80 que a gente aprendeu talvez a ser uma empresa de verdade. E aí que a gente começa a dar o nosso primeiro grande salto, a gente começa a olhar para a sustentabilidade, a gente começa a olhar para a produtividade, a gente começa a olhar para indicadores financeiros. Então foi aí que a gente conseguiu dar o nosso primeiro estalo para conseguir virar uma empresa no conceito que a gente tem hoje em dia de empresa. Eu estava falando da APP? Então, essa APP que determina o nível da água. Quando foi feito o estudo, né, para fazer o reservatório aqui, eles determinam as cotas que devem ter de cheia de água. Então, cada época do ano tem um nível de cota. E as APPs elas foram delimitadas a partir disso, para que em máxima de elevação da cota não ultrapasse o nível da APP. É muito engraçado porque no passado, quando você era sustentável, você simplesmente era bem visto por isso, mas nada mais. Depois de um tempo, o mercado financeiro começou a te reconhecer e você teve acesso a crédito mais longo. E hoje em dia, a gente acha que é impossível dissociar isso do papel de uma empresa. Até porque a nova geração que está chegando no mercado de trabalho, ela não se move mais pelo dinheiro. Ela fica 3 anos em cada lugar que ela quer trabalhar. Ela se move pelo propósito. Um dos trabalhos que a gente tem mais orgulho é o trabalho que a gente faz com matas. Hoje a gente já tem 300 hectares a mais de áreas preservadas do que a legislação pede. E a gente continua expandindo porque a gente continua fazendo corredores ecológicos para ligar esses fragmentos de mata. E quando a gente faz isso, aí começa a propiciar que a fauna comece a voltar. E a gente já está notando populações de lobos, populações de onças. E esse tipo de cuidado facilita muito a convivência pacífica entre os animais e a nossa população. E etanol hoje é um dos combustíveis mais avançados e sustentáveis do mundo, inclusive poluindo menos por quilômetro rodado, quando você considera do nascedouro até o uso dessa energia, do que o veículo elétrico. Então é uma forma muito importante para se combater o aquecimento global. A gente faz algo que chama manejo integrado de pragas. A gente tenta usar o mínimo de defensivos e o máximo de agentes biológicos que nos ajudam. Por exemplo, algumas mosquinhas que a gente solta no campo, que voam só 300 metros e podem comer as pragas que lá estão. Então a gente tenta ao máximo minimizar o uso de defensivos, mas eles são importantes quando usados corretamente. Hoje a legislação brasileira é uma das legislações mais restritivas do mundo. O problema que a gente tem no Brasil não é a legislação, é seguir a legislação. Então hoje você tem muitas empresas que simplesmente não seguem, aplicam de forma incorreta, o que é péssimo para elas também, porque o defensivo não fica onde ele tinha que ir. E isso é o tipo de coisa que precisa mudar e precisa mudar rápido. Agora, trabalhar sem defensivos é uma prática muito nobre, que a gente admira muito, mas ela, na nossa percepção, não é viável para o setor todo quando a gente discute a agricultura em larga escala. As hortas comunitárias surgiram de uma vontade grande que a gente tinha de apoiar a sociedade, de estar presente junto à sociedade. Então nós desenvolvemos, junto ao poder público, junto a outros parceiros, as hortas comunitárias em São Manuel. Hoje nós já temos uma rodando, temos mais 2 em projeto. 70% fica com o próprio voluntário, 20% vai para a Casa Santa Maria, que é uma casa de apoio às crianças em São Manuel, e 10% vai para o banco de alimentos da cidade. A turma fala muito em ESG, né?
de ambiental, social e governança. Eu colocaria um quarto, eu colocaria econômico nessa equação. Porque se você tiver só os 3 e não for economicamente muito viável, você não é replicável. Você pode até ficar muito feliz por um incentivo interno que você tem por fazer algo, mas o seu vizinho talvez não queira fazer. E quando você começa a convencer os outros por ser a empresa mais rentável, aí sim você tem atenção. Nós temos uma visão de sustentabilidade em que você opta por olhar profundamente para quem você é enquanto empresa e como, enquanto empresa, você pode melhorar a comunidade ao seu redor. E isso quer dizer o que na prática? Enquanto empresa, se a gente educar o nosso colaborador, ele vai melhorar a comunidade onde ele está inserido. São Manuel tem 38 mil pessoas. Nós temos aqui 200 com MBA. O que essas pessoas podem fazer quando elas são voluntárias nas ONGs, quando elas trazem para suas casas esse nível de educação? Isso muda toda uma geração. E é assim que a gente acredita que a gente pode cumprir o nosso papel social. Vem, Cipó. Vem. Vem, Cipó. Menina. Vem, Titiquinho. Pode parar. Titiquinho, vamos dar mais um pouquinho. Porque você não comeu. Vem, ressaca. Menina. A gente pega a cenoura ali. Você pode colher a cenoura enquanto eu já molho o alface? A gente se conheceu num evento de agroecologia e começou a ficar muito amigas, né? E quando a gente começou a se relacionar, a gente tinha esse sonho de pôr na prática. Um dia ter um sítio para ser agricultora. E quando teve a oportunidade, que eu fui mandada embora desse trabalho, e era o momento de recomeçar, né? Daí a Vi estava terminando o mestrado. Terminei o mestrado. Daí a gente decidiu que era o momento mesmo de pôr em prática e viemos para cá. Pegar 4 pés por maço, será que tá bom? Acho que tá. Deixa eu ver. A gente escolheu o Botucatu, porque o Botucatu tem... Primeiro que tem a nossa família, né? A Vi de Araras é perto, e minha família é daqui mesmo. E que Botucatu também tem essa pegada de orgânico, né? Então a gente achou que estava bem inserida e começamos a buscar um sítio pra gente morar. O pai dela acabou encontrando esse lugar, a gente adorou a paisagem, a disponibilidade de água, né, muito forte, em contrapartida com outros pontos onde o solo, né, para se produzir era melhor, mas a gente, em volta, era uma paisagem bem de monocultura, de cana-de-açúcar, né, então a gente acabou escolhendo aqui e estamos aí trabalhando a terra desde 2018, que a gente cercou o sítio. Quando a gente chegou aqui, tinha uns eucaliptos que estão aqui atrás, o jatobá grande ali, e esse ipê e o ipê lá embaixo. Então, e a pastagem de 30 anos, né? Que era 30 anos já de pastagem consolidada. Então, era bem degradado mesmo. O gado pastava, inclusive, na área de nascente, tudo. Então, é um trabalho assim, de recuperação bem grande que a gente está fazendo. A agrofloresta, ela é um dos métodos da agroecologia, né, vamos dizer assim, que nada mais é que você utilizar tanto a forma arbórea, né, que são as árvores, integrado com a produção de curto prazo, que são as hortaliças, os legumes e as raízes. Entre esses canteiros de árvore, a gente tem os canteiros de verdura, ou legume. Daí a irrigação dos canteiros de verdura e legume, a gente utiliza santeno, que é essa água, né, que vai para cima, que molha totalmente, que molha a parte aérea das plantas. Nesses canteiros que é de árvore, a gente usa um outro sistema que é o gotejo. Então é uma linha, que aqui a gente nem vê, ela passa por baixo, direto no solo, que vai pingando, que daí ela alimenta, ela molha só as raízes mesmo, né?
a gente adorou aqui porque tinha água. O fundo do nosso sítio é um córregozinho, já foi um rio, hoje é um córregozinho. Quando a gente mudou para cá, a gente tinha o sonho de puxar essa água, ir plantando, daí a gente ia produzir água e essa água continuar alimentando a gente, né? Só que a gente plantou muito mais do que a água se recuperou. E daí, depois de um tempo, né, quando a gente aumentou bastante a nossa produção, a água não deu mais conta de suprir as necessidades da planta. Então daí a gente escolheu por fazer um poço e hoje a gente alimenta as plantas com esse poço, mas no sonho de que as plantas consigam, né, recuperar essa área de água nossa. A gente é 100% orgânico aqui. A gente não utiliza insumos, então a gente não tem descarte nenhum tipo, né, de adubação assim que não foi bem calculada. Na verdade, obrigatoriamente, a gente nem precisa ter uma área de preservação permanente aqui no sítio pelo tamanho da propriedade e pelo histórico consolidado dele de uso, né? Mas a gente já está reflorestando já aquela parte ali que vocês viram. A nossa ideia é plantar muito mais do que a gente precisa, porque aqui é uma área realmente de recarga, né? Como o solo areia, poroso, ele leva a água para dentro ou a água leva a terra para baixo, né? Então a nossa ideia é que a água fique aqui. Tá dando para viver, assim, a gente banca totalmente o sítio e as nossas necessidades básicas com o sítio, com a renda das cestas. Um ou outro excedente do sítio a gente leva numa quitanda quando a gente produz um pouco mais, né? E daí entra uma grana extra. Essa daqui é a cesta mensal nossa, que a gente pega toda terça-feira. Rúcula, alface, cenoura, estarol. A vagem, a beterraba, a rúcula e as alfaces. Prontinho. Ficou pesado? Não, tá. Saudável. Que bom. Vem. A gente imagina ter filhos, mas a gente nunca sabe como esses filhos vão ser, se eles realmente vão comprar a nossa ideia, vamos dizer assim, né? Tá aqui envolvidos, né? Ou se vão querer sair, mas a ideia nossa é que pelo menos um consiga ficar aqui e se apaixone como a gente é apaixonada por isso, né? E a nossa ideia é criar aqui, né? Criar no sítio, vai começar nas tarefas, vai ficar com nós, não vai pra escola pequeno, nenezinho, né? Vai estar aqui, sei lá. Já vai ganhar uma enxadinha. Um velotroller aí pra ficar zanzando com nós e crescer aqui, né? Conhecer o sítio de uma forma mais intensa do que foi a nossa criação. A gente conheceu de final de semana, assim, né? E que isso traga, né? Desperte neles, né? Que eles se apropriem, né, disso. Se aproprie disso, desperte essa vontade que a gente tem, né? Essa consciência que seja, pelo menos para manutenção. Mesmo que não queira trabalhar no sítio, ser da lida, que tenha consciência de manter aqui. Isso pra gente já seria o bastante, assim, né? Sim. A gente está caminhando para um lugar muito interessante, um momento meio único assim de transformação de tecnologia na agricultura, e eu acho que a gente vai criar modelos de produção em larga escala também sustentáveis. E a gente acha que o futuro da agricultura vai por essa direção, sabe? Os insumos biológicos, ou a diversidade do solo. Então, eu acho que é possível sim a gente construir um modelo de construção de pequena, média e larga escala de agricultura com sustentabilidade, respeitando o ambiente, respeitando quem trabalha e quem produz. Eu acho que a larga escala pode ser sustentável, mas acho que a monocultura não.
Porque quando a gente olha isso aqui, essa natureza linda, ela é diversa. Então, para ser sustentável, para ser natural, ela tem que ser diversa. Tudo depende de como você faz. Se você usar as melhores práticas, você sempre pode ser sustentável independente da sua escala. O pequeno pode ou não ser sustentável, como o grande pode ou não ser sustentável. Depende da escala e depende de como você está disposto a colocar suas práticas de produção. A gente tem essa visão de que a produção em larga escala ela não é sustentável, porque ela explora o solo até uma escassez, né? Todos os recursos ali presentes, e ela não é sustentável para o meio ambiente e também socialmente falando, assim, onde uma pessoa só retém uma grande quantidade de terra, né? Uma grande quantidade de riqueza e não tem essa divisão mais igualitária entre pequenos, né, médios produtores que possam gerar uma riqueza maior, assim, para uma maior quantidade de famílias e produzir tanto ou mais, né, normalmente mais alimento do que uma produção em larga escala. É lógico que tem cenários em que a produção de larga escala não sendo uma monocultura, quando é monocultura eu já sou contra pelo que é o desequilíbrio do ambiente, né? Aqui a gente não tem nenhum tipo de ambiente naturalmente monocultura, né? Mas se você pensa numa questão social, se for uma união de famílias ou tiver uma equidade na distribuição né, dos recursos, dos ganhos, daí eu acredito que possa ser, mas é uma coisa bem específica. No geral, eu não vejo também como socialmente sustentável, culturalmente sustentável. Pode ser economicamente para o dono, mas todos os aspectos não. Mesmo falando numa agrofloresta em larga escala. Olha, se você for pensar em todos os sentidos, né, ambientalmente e tudo mais, financeiramente, acredito que sim, claro, né? Que as pessoas, é bem claro que conseguem viver bem daquilo, mas ambientalmente, culturalmente, em todos esses sentidos, eu acho que não é, né? Acho que, na verdade, eu não conheço ninguém, assim, nunca tive um contato com um amigo que faz uma plantação de soja ou milho em grande escala, dessas de perder de vista. Eu sempre vejo em televisão, noticiário, mas não conheço um amigo que faça isso, nunca conversei com alguém, né? Mas você vê o resultado ambiental em outros sentidos também, acho que não é. É um problema? Como a gente resolve, né? Ah, mas é um problema que pra mim hoje eu preciso disso. Tá bom, não quero... A gente não quer eliminar ninguém do ecossistema, né? A gente não quer eliminar o produtor que usa agrotóxico, a gente quer conscientizar ele que talvez dá para produzir sem agrotóxico e ser melhor para ele, né? Que produtor usa veneno puro que acha veneno incrível? Se você desse uma solução para ele produzir igual, com a mesma segurança e rentabilidade, sem precisar de agrotóxico, não tem um produtor que não vai levantar a mão e falar, eu tô nesse caminho aí. Então eu acho que o desafio grande é como a gente constrói esse caminho, né? Para mim, hoje, o desafio maior é a água, porque eu tô na cidade, a água na cidade é cara, né? Então, é uma percepção minha que fazer uma horta urbana. Isso é uma perspectiva. A gente já pensou em alguns jeitos, talvez com os vizinhos, sabe? A gente estava tentando bolar um jeito de captar água dos telhados, sabe? Tinha um vizinho da frente que ele era agrônomo e ficava super assim, a gente precisa captar água para você precisa economizar água. Então, para mim... E no urbano é um desafio. Talvez quem esteja mais pro sítio, talvez não seja, né? O nosso rio, por exemplo, ele 20 anos atrás, né, que a gente acompanha lá no Google, ele era um rio mesmo, tinha água, tinha espelho da água, tudo. E o mau uso, né, de gado e o eucalipto mesmo, assoreou, né? Então, os pequenos, né, para nós, assim, existem muitas regras para entrar no jogo. E para outros não tem tantas regras assim. Olha, a gente tem hoje, a ONU juntou as ODS, né, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis, que são 17. E dentro desses, eu acho que os mais relevantes hoje em dia são 3. Fome, educação e respeito ao meio ambiente, que a gente fala que é combater as mudanças global, né? A mudança do clima global. Então esses são os 3 temas que eu acho que são prioritários para a gente tratar e para a gente estar, enquanto país, enquanto coletivo, se discutindo. São temas que a gente não pode conviver, que a gente tem sempre que buscar alternativas e fazer pressão para que publicamente a gente tenha políticas públicas e comportamentos particulares que nos ajudem a andar nessa direção. Botucatu em si,
ela tem um controle bem legal nesse sentido de preservação, né? De tudo. Por exemplo, quando começou a vir as canas aqui para plantação de cana para Botucatu, o pessoal de Botucatu, né? Eles lutaram para não ter pulverização aérea, não tem. Acho que eu saiba, o primeiro município que foi proibido a queima de cana também para o corte foi em Botucatu também. Então tem uma coisa muito forte aqui em Botucatu. E aí isso já vem culturalmente, né? As pessoas que vêm vindo já, os adolescentes, eles já vêm com isso na cabeça de preservação, né? A gente está num mundo que precisa frear as emissões, a gente precisa repensar a nossa forma de ocupar o planeta para não ter um burnout, literalmente, do sistema, né? Então, como que isso vai acontecer, né? Qual o ritmo, de que forma, como a gente não deixa ninguém cair para fora desse barco? Eu acho que o grande desafio é esse, como a gente vai descarbonizar um mundo que é dependente químico, né? A gente é uma sociedade viciada em carbono, né? Viciada em petróleo. Então, eu acho que o grande desafio é como a gente vai refundar essa sociedade. E eu acho que é também a grande oportunidade, né? Porque é um momento que vão surgir muitas coisas interessantes, é um momento que tem muita tecnologia disponível. Imagina se a gente estivesse nessa situação em 1950. Putz, como é que a gente ia sair desse buraco, né? Acho que o desafio global é uma história mais embaixo, né? Porque daí a gente pensa em capitalismo, as pessoas não querem ser sustentáveis. As pessoas não querem deixar de lado usar o agrotóxico porque isso é rentável. É viável? O orgânico hoje ele é viável. E muitos outros países têm essas iniciativas e a gente consegue ver que ele é viável. É mais caro? É mais caro, mas ele é viável, ele é mais saudável. Mas eu acho que esses interesses econômicos, eles interferem muito, porque as pessoas não querem deixar de ganhar e a gente tem que equilibrar a balança. Então, iniciativas pequenas, elas estão buscando equilibrar a balança, mas essa balança é muito desigual ainda. Eu acho que o maior desafio, e eu sou muito enfático nisso, não só para a preservação da natureza, mas para resolver os mais diversos problemas e desafios que a gente enfrenta hoje, é a educação. A educação é a única maneira que você tem de superar os desafios que você tem, sejam eles quais forem. E quando a gente fala de natureza, isso é muito verdade. E isso, cada vez mais, para a nova geração, é um desafio ainda maior, porque quanto mais cedo você começa essa educação, mais esse cidadão demanda que se cuide do meio ambiente, mais ele procura políticas públicas que possibilitem esse meio ambiente ficar muito bem preservado, e mais ele cuida no dia a dia dele, porque tudo começa no dia a dia do cidadão. Se ele começa a se recusar a conviver com certas práticas e certas coisas no seu dia a dia, isso acaba fazendo um movimento que vira uma política pública. Então eu acho que o maior desafio são as pessoas se conscientizarem e começarem a demandar no seu dia a dia práticas mais sustentáveis. Talvez falar assim nesse crescimento da humanidade desacelerado, muita gente talvez, porque eu acho que assim, quanto mais gente, mais comida tem que produzir. Para produzir mais comida, vamos desmatar, vamos produzir com mais maquinários e tudo mais, né? Então acho que talvez essa questão da população mesmo, né? Ter crescido tanto, não sei. Acho que eu penso um pouco assim. O que me liga com a natureza, acho que a lembrança mais antiga e mais profunda que eu tenho é da minha avó. Que tinha tudo no quintal, que sempre plantou espinafre, feijão, couve, que sempre teve um chá para curar alguma coisa. Eu acho que quando eu estou plantando uma erva, eu estou resgatando isso nela. A dona Ana está ali comigo. Eu acho que é essa a ligação mais forte que eu tenho assim com a natureza e de achar que estou fazendo algo bom, sabe? De algo bom, no profundo. Eu acho que essa ligação mais forte que eu tenho. Eu sinto que existe um distanciamento muito grande do ser humano à natureza, enquanto na minha visão isso não existe. Então a gente se distancia, olha a natureza como um recurso, como provedora de algo para o meu bem-estar. Isso aqui é consumo, né?
Para mim, isso daqui, por exemplo, que a gente está vendo é consumo. Eu vou até a cachoeira, eu não vou lá para, sabe, entrar em contato com a natureza, com uma força, com uma beleza, né, natural. Não, eu vou lá para consumir aquele passeio. Eu já fiz essa cachoeira, check, entendeu? Eu acho que tudo virou um consumo. E até os passeios, até o contato com a natureza é muito superficial. É sempre separando, né? E nós somos natureza, né? Eu acredito que o único caminho é o diálogo. E eu acho que os interesses são convergentes, né? Eu acho que a agricultura precisa de um ambiente saudável para perpetuar, né? E eu acho que a gente precisa ter uma postura de escuta de ambos os lados para poder achar esse caminho de convergência e de encontro de soluções, né? No final a gente é habitante da mesma casa. Ninguém quer que a casa caia, né? Nem o produtor, nem o ambientalista. Talvez, olhando de pontos de vista distintos, cada um tenha uma visão de curto ou médio prazo, de longo, mas a verdade é que ambos também têm uma visão de longo prazo, né? O cara que é um proprietário de terra, que é produtor, ele tem uma visão de ultra longo prazo, aquela propriedade foi do avô, né? Então é uma questão da gente poder colocar as palavras no lugar certo e dialogar, porque os interesses são comuns, né? Talvez a gente ainda não consiga alinhar as palavras para convergir, né?